Agora. Bom, pessoal, agora questões do governo Vargas, da aula que a gente teve agora. Vamos resolver 4 questões para que vocês possam, pós-aula, também acompanhar. Vamos embora. Questão 1. Em 3 de outubro de 1930, eclodiram movimentos militares em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. No Sul, o movimento deu-se sob a palavra de ordem Rio Grande de pé pelo Brasil, sob o comando do próprio Getúlio Vargas. Em 24 do mesmo mês, um pronunciamento militar depois Washington Luiz, que partiu para o exílio. Finalmente, em 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório, reafirmando o programa da Aliança Liberal. Bom, esse trecho foi o que a gente leu no início dessa aula, né? É o trecho que descreve a Revolução de 30, o golpe de Getúlio Vargas, né, que levou o Vargas ao poder e que depois, sobretudo, o presidente Washington Luiz e o então presidente eleito, que assumiria o mandato brasileiro, do governo brasileiro, Júlio Prestes. Vamos agora resolver a questão. O texto acima, citado, refere-se à Revolução de 30. Sobre esse contexto, considere as afirmações. Primeira sentença. O programa da Aliança Liberal refletia, Aliança Liberal, não esquece disso não. A Aliança Liberal era justamente aquele grupo que a gente falou, que era a soma ali, a junção de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, né? Vargas e João Pessoa juntos na chapa presidencial. O programa da Aliança Liberal refletia os desejos, as aspirações das classes dominantes regionais, não associadas ao núcleo cafeeiro, e tinha por objetivo sensibilizar a classe média. Verdadeiro, refletia as elites urbanas que não estavam alinhadas com os ideais, justamente, da aristocracia rural, e tinha como objetivo chamar essa classe média urbana para o ideal de industrialização, de tirar o Brasil daquela tal de vocação agrária da qual a gente já falou. Então, sentença 1, correta. A 2, um novo tipo de Estado nasceu após 30, centralizado, promotor da industrialização e voltado a atender os interesses da classe trabalhadora urbana. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Pode perceber que assim que Vargas dá o golpe em 30, ele dissolve a Assembleia Constituinte, o Congresso, ele revoga a Constituição, começa a governar conforme, através de decretos, lembra disso aí, nomeia interventores para os estados e evita uma nova Constituição e uma nova eleição, o que vai incentivar os paulistas a se rebelarem em 32. Então, verdadeiro, um Estado centralizado que vai se repetir depois em 37 com o Estado Novo, né? Verdadeiro. 3. Os revolucionários, liderados por Vargas, implementaram uma reforma agrária. Falso. Lembra, inclusive, que quem tentou implementar uma reforma agrária através, primeiro, de um golpe de Estado foi a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era socialista com a intentona comunista e que Vargas fez questão de combater. Então, a resposta, as duas corretas, 1 e 2, que seria justamente o quê? A letra D. Né? Letra D correta. 1 e 2. Fechou? Vamos para a segunda questão. Vamos nessa. Segunda questão. Em 1934, um grupo de mulheres brasileiras, liderado por Berta Lutz, elaborou um texto que ficou conhecido como Manifesto Feminista. Leia um trecho desse documento. Vamos ver aí o que é que traz esse documento. As mulheres, assim como os homens, olha, assim como as mulheres, assim como os homens, ela está falando de igualdade entre homens e mulheres, nascem membros livres e independentes da espécie humana, dotados de faculdades equivalentes e igualmente chamados a exercer sem peso os seus direitos e deveres individuais. Os sexos são interdependentes e devem, um ao outro, a sua cooperação. A supressão dos direitos de um acarretará, inevitavelmente, prejuízo para o outro e, consequentemente, para a nação. Galera, o que é que está sendo muito claro esse texto? Ele está falando de igualdade entre homens e mulheres. Igualdade nos direitos, na liberdade. Tá? Então, o texto inteiro está fazendo menção à igualdade de gênero entre homens e mulheres. Beleza? Um detalhe, Fala, Berta Pedro. Lutz, ela foi uma acadêmica brasileira da área de saúde, que teve uma carreira espetacular, né? Uma grande referência e uma grande exceção para aquela época, né? Perfeito. Em todos os países e tempos, as leis, preconceitos e costumes tendentes a restringir a mulher, a limitar a sua instrução, a entravar o desenvolvimento das suas aptidões naturais,
a subordinar sua individualidade ao juízo de uma personalidade alheia, foram baseados em teorias falsas, produzindo na vida moderna intenso desequilíbrio social. A autonomia constitui o direito fundamental de todo indivíduo adulto, e a recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso geral. Ou seja, teorias falsas, muitas delas baseadas na biologia, né, terminaram relegando a mulher a um papel biológico inferior ao do homem. Então, essas teorias, que é o que muito do movimento feminista de hoje fala, né, que essas teorias baseadas na biologia, eu sou homem, sou superior e acabou, sou mulher, é inferior. Isso não existe. Né? Tudo, ser homem, ser mulher, o gênero é uma construção social, beleza? Então vamos embora. Já dizia Simone de Beauvoir, né? Exatamente, é uma construção, você se constrói com homem ou com mulher, enfim, e é isso que o texto está denunciando aí, que durante um longo tempo essas teorias fundamentaram a desigualdade social entre homens e mulheres. Tendo em vista a situação das mulheres no Brasil na década de 30, é correto afirmar que o texto, a gente sabe que na década de 30, Código Eleitoral de 32, Constituição de 34 garantem um voto feminino, como o Pedro viu aí na aula para vocês. Então vamos embora. Letra A, o texto, tá? A interpretação de texto. O que é que o texto está querendo dizer? Busca estimular as mulheres a exercerem o seu direito de voto, que havia sido garantido pela Constituição Brasileira de 1891. Não, garantido pela Constituição Brasileira de 34. Antes, já no Código Eleitoral, havia esse direito, né? E a Constituição termina confirmando. Vamos embora. Letra B, defende a superioridade das mulheres e condena as decisões da Constituição Brasileira. Tudo troncho, tudo troncho. Primeiro, ela enaltece a igualdade entre homens e mulheres, e não a superioridade das mulheres. Homem e mulher no mesmo patamar. Beleza? E condenar as decisões da Constituição brasileira não faz sentido, porque é a própria Constituição que confirma o direito das mulheres ao voto. Não faz o menor sentido. Letra C, diverge das ações feministas do Rio Grande do Norte. Não, eram ações que pregavam também igualdade, voto, direito a voto e tal. No Rio Grande do Norte, os primeiros eleitores, os primeiros parlamentares, né, surgiram lá no Rio Grande do Norte. Vamos embora. Culminaram no exercício do direito de voto pelas mulheres de 28. Tudo troncho também. Essa divergência culminar no direito ao voto em 28 ainda? Não, 34. Beleza? Não esquece disso aí. Reflete, letra D, reflete o clima de radicalização política no Brasil no período e acabou por impedir o avanço das conquistas políticas das mulheres. Não, esse tipo de texto, esse tipo de luta, esse tipo de reivindicação das mulheres contribuiu para o avanço das conquistas, tanto que em 32, 34 as mulheres conseguiram, de fato, o direito ao voto. Lembra que o movimento feminista já vem reivindicando o voto e direitos sociais desde o século XIX, hein? Isso já está fervilhando na Europa e a partir da década de 30 em muitos países começam a liberar o voto feminino. Letra E, sustenta a igualdade de gêneros, perfeito, em sintonia com campanhas que consagraram o direito de voto para mulheres na Constituição de 1934. Perfeito. Essas campanhas estão ligadas ao movimento feminista que já existia, reivindicando o direito de voto, direitos sociais, né, igualdade entre mulheres e homens, beleza? Então, letra E é o gabarito. Questão 3 agora. O período mais produtivo da época de ouro da MPB, música popular brasileira, coincide basicamente com o Estado Novo, de 37 a 45, implantado por Getúlio Vargas. É muito do que Tiago Brainer falou e vai falar, né? Não é uma simples coincidência. Em 37, Vargas criou o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo. Olha aí, ó, o Estado incentivando a cultura, mas para se beneficiar dessa cultura nacionalista. O SNT, Serviço Nacional de Teatro, ó, interessante. O INL, Instituto Nacional do Livro, para colocar o hino nacional nos livros. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro o famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o Estado Novo, Brainer. Não estou te ouvindo. Deixa eu ligar aqui, vamos lá. A postura, já vimos aí, né? A postura crítica na música contrastava com a simplicidade das outras áreas da cultura, que se submetiam
ao governo. Olha, não, a música também se submetia aos desígnios do governo, hein? Ninguém escapava, tá? Você não podia falar contra o governo. Seja música, seja arte, seja música, seja literatura, seja o que for, teatro, cinema, você não pode se subjugar aí contra o governo, tá? Então A a gente música acabou de ver o também, exemplo isso, da Aquarela do Brasil, que é uma Aquarela do música Brasil. humanista, né? Perfeito. Letra B. A criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artistas que intensificavam sua oposição ao governo. Não prejudicava, não, né? Claro que, eu ia dizer Breiner agora, claro que Vargas, né, ele perseguiu diversos artistas, mas aqueles que eram patrocinados por esses institutos, eles eram beneficiados para construir uma arte nacionalista. Então, o objetivo das instituições não era prejudicar, era financiar os artistas que aceitavam estar sob a égide do Estado varguista. Então, falso. Perfeito. Vamos lá. Letra C. A política econômica do governo privilegiava a industrialização, o que deixava a cultura sem verbas suficientes. Galera, o que mais Vargas fez foi investir na cultura, na educação, porque isso era uma forma de submeter o povo à sua ideologia. Como eu sempre digo, ninguém domina somente fisicamente. Não há apenas um domínio físico. Não há como. Você precisa dominar também ideologicamente. Então, para isso serve a cultura, para isso serve a educação. Então, não, né? Ele destinou muita verba para a cultura. Vai lá, Pedro. É aquela história, né? Toda revolução, ela começa na cabeça. Exatamente. Toda dominação, ela começa na Talvez cabeça. seja mais importante, inclusive, né? Dominar Exato. a mente do sujeito. O poder do rei não está na coroa que está sobre a cabeça dele. O poder do rei está nas cabeças que se curvam diante dele. Percebeu? Porque a coroa em si é apenas um objeto, ela ostenta o poder, é um símbolo. Mas o poder de fato está naqueles que se curvam diante do rei. Vamos lá. Perfeito. D. A produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo e cerceava a liberdade de expressão. Sim, lembra que o governo tinha os censores nos jornais, né, censurava qualquer tipo de comunicação que fosse contra ele e glorificava todas aquelas comunicações que fossem a favor dele. Então, letra D. Sigo? É. Letra E. O projeto de governo baseava-se em medidas elitistas. Em certo sentido, sim. O que limitava as manifestações culturais populares. Não. A base do governo de Vargas era popular, era a massa. Agora, óbvio que ele agradava às elites. Então, não há uma limitação na manifestação cultural. Pelo contrário, ele incentiva as manifestações culturais populares, só que contanto que elas façam propaganda do regime e legitimem o regime. Tanto que havia o samba da legitimidade, ou seja, o samba que legitima o Estado, que legitima a educação também. Tudo isso servia para legitimar o poder de Vargas, e sim, ele usou, de fato, a cultura e a manifestação popular para isso também. Então, Um outro dado curioso é que Vargas, nessa época, ele combatia bastante as expressões que representavam etnias desconexas de um ideal de nacionalidade, de raiz brasileira, né? Então, por exemplo, Vargas foi um árduo perseguidor da capoeira, por exemplo, né? Das religiões de matriz africana, né? Então, ele combatia tudo isso, colocou na ilegalidade a capoeira, por exemplo, colocou na ilegalidade inicialmente as escolas de samba, as agremiações, e depois formalizou, criando, né, todas aquelas associações das escolas, para que as escolas, ao invés de falar da cultura negra, de críticas sociais, as escolas, na verdade, falassem do Brasil, das belezas do Brasil, enfim, é um discurso ufanista. Então, é muito bom lembrar disso. Então, outro exemplo é aquela história da queima das bandeiras nas escolas, né, Brian? Então, era muito comum, em algumas escolas brasileiras, queimar as bandeiras dos estados para mostrar que, na verdade, não havia regionalismo. Você hasteava a bandeira do Brasil e queimava as bandeiras dos estados. Foi até uma questão do Enem, por exemplo. Então, teve todo esse esforço de combater os regionalismos e de combater também aquelas culturas que eram específicas de etnias e que não simbolizavam raízes ufanistas nacionalistas. Então, É um letra... nacionalismo, é um nacionalismo bem estranho, né? É um nacionalismo. Agora, é aquela coisa, nacionalismo para quem? De quem? De que etnia? De que grupo? Ele sempre vai privilegiar alguém. Assim foi Vargas, assim foi Hitler. Então, as minorias estão fora desse processo e são invisibilizadas, né? Esse é o grande problema, a contradição aí desses discursos nacionalistas, tá? Terminam escondendo ou não dando valor às diversas manifestações e identidades que existem no Brasil. Essa última questão... Vai lá. Fala.
Não, tranquilo. Vai. Essa última questão, a questão 4, ela fala justamente disso que a gente comentou agora. Vê, bandeira do Brasil é hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional. Única e só. Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Única e só. Não há lugar para outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil. Aquela ideia do Estado total, sabe? Do fascismo. Todos pelo Estado. Só existe a Itália. Não existe o cidadão. Não existe a região, por exemplo, de Sardenha, Piemonte, Sicília. Só existe a Itália. Só existe o Brasil. Então vamos lá. E decretaram, desta vez, com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Essa discórdia é o regionalismo, é o coronelismo, né? São os poderes locais, regionais. Esses poderes locais, essa discórdia, não podem mais dividir o Brasil. Discurso de quem? Do ministro da Justiça, ó, que a gente falou durante a aula. Quem era ele? Francisco Campos, o cara que elaborou a Constituição polaca, questão do Enem. A gente resolveu 2 particulares e 2 do Enem agora. Vamos resolver a última agora, né? O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo. E se associa a quê? Queimar bandeiras se associa a quê? Esse pacto aí. A supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Vê só, ele não prioriza regiões, ele prioriza a nação, o Estado, e não partes do Estado. É o combate ao regionalismo. Vai, Brainer, B? B, a orientação do regime quanto ao reforço do federalismo. Não, pô. O federalismo é justamente essa autonomia e esse regionalismo em evidência, né? O federalismo, ele garante autonomia às federações, às diversas federações. Por isso, hoje você tem um pacto federativo formando a União, beleza? Há uma autonomia, como o Pedro está botando aí, um reforço da descentralização. Falou federalismo, falou descentralização, beleza? Que é o contrário do que Vargas queria. Vargas queria centralizar, espelhando-se na experiência política norte-americana. Muito menos, né? Vamos lá. C. Adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais específicos. Vê só, ele está sendo autoritário? Sim, ele está queimando bandeiras, ele está queimando símbolos, tá? Regionais. Isso é mais autoritário que isso, mais intolerante que isso, pelo amor de Deus, né? Então, por outro lado, considerando a contenção dos interesses específicos, ou seja, ele quer adotar esse autoritarismo justamente para fazer frente a esses regionalismos que se dispersam do ideal de nação, do ideal único, Vargas no poder. Combate aos coronéis, por exemplo. Legislação eleitoral para evitar as fraudes locais, para enfraquecer os poderes dos prefeitos coronéis, dos latifundiários locais. Um movimento urbano que combate as aristocracias rurais. Está percebendo? Enfraquecer o tempo inteiro o regionalismo. E só mais um detalhe, viu, pessoal? Só para finalizar essa minha colocação aqui, é bom lembrar também que Vargas, ele combateu o cangaço. A gente falou isso lá na República Velha. Nessa época, além dos coronéis que detinham poder político, ainda havia o banditismo social, Lampião e outros bandos, Curisco e tudo mais. Então, Vargas via no coronelismo uma ameaça ao seu poder central e também no banditismo social uma ameaça no sentido de desordem, de anarquia, entre aspas, anarquia no sentido vulgar, né, ignorante. A ideia de que esse banditismo ele derrubaria o coronelismo, e no momento que ele derrubasse os coronéis, ele fortaleceria esses cangaceiros. Então, ele tinha justamente que acabar com os dois lados. Ele enfraquece com leis eleitorais mais fortes, com o combate ao regionalismo, com o fortalecimento do nacionalismo um lado, e ele vai violentamente buscar os bandos de cangaceiros. Em 1939, Vargas foi responsável, liderou, mandou, patrocinou o bando lá, a emboscada ao grupo de Lampião. Né? Foi durante o governo dele que Lampião foi executado. Partia também de uma ideia de unificar o país. Letra D, Brainer. Simbora. Propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Que é alternativazinha cabulosa, hein? Vê só.
Não é avesso, pelo contrário, Vargas comemorava o Dia do Trabalho, o seu aniversário era comemorado também pela população, dia, como o Pedro falou, dia de um monte de coisa, enfim. Havia desfiles físicos é bom, hein? Cívicos, nacionalistas, ufanistas, exaltando o ideal da nação. Agora, claro que não cultivados pela cultura regional. Né? Ele fazia um discurso cívico nacional. Esse ele apoiava. Agora, se fosse regional, se algum regionalismo quisesse fazer isso, obviamente ele ia ser contra. Ele era contra qualquer descentralização, qualquer forma de desunir ou de descentralizar o país. E a última saideira, a letra E. Defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Vê só, no movimento de Vargas, aliás, no governo de Vargas, nós não tivemos movimentos separatistas. Revolução Farroupilha, Sabinada, Revolução Pernambucana dos Padres, Confederação do Equador, nada disso, tá? Praieira, não tivemos movimentos separatistas. Ele conseguiu, sim, controlar e unificar o país, com muita gente ali presa, morta, desaparecida, extraditada, mas ele manteve e não houve movimentos separatistas nesse momento. Então, letra C, a correta. E a gente se despede, né, Brainer? É isso aí, pessoal. Novamente dizendo para vocês, né? Cansaço faz parte, às vezes um desânimo também, enfim, tudo isso faz parte do nosso processo, né, enquanto seres humanos. Mas procurem sempre estar bem, independente da realidade que cerca vocês. A gente precisa sempre estar bem, porque a vida vai, como eu falei, sempre em frente. Né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Quero desejar para vocês um bom descanso, positividade, valeu os que resistiram aqui nesse momento de questões. Eu vou pegar essas questões e vou disponibilizar lá para vocês na Classroom e no grupo, que aí vocês também, quem quiser rever, quem não viu ainda, pode ver. Lembrando que a maior parte dos alunos assiste a videoaula, né? Forte abraço, tudo de bom para vocês, fiquem na paz. Valeu!